eu sou Marcelo Aguilera e este é mais um vídeo da Oficina de Casa. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, que é a bancada para tupia. Eu tenho aqui a bancada para tupia do outro vídeo, que é esta bancada, e tem aqui do lado a bancada, uma outra bancada que eu também tenho aqui na oficina. O sistema construtivo dessa é um pouquinho diferente desta. Quando nós entrarmos no assunto solda, aí sim eu posso até mostrar como fazer essa base de bancada toda soldada. Bem, um detalhe que eu só comentei no vídeo anterior é a questão da fixação da tupia na bancada. Então eu vou dar umas dicas para vocês, porque é muito simples. Essa tupia de coluna tem uma base metálica. Essa base metálica tem esse plástico preso na parte de baixo. Então, para você fazer a furação na bancada, para prender a sua tupia, vai depender da tupia, do modelo de tupia que você tiver. Você retira essa base, essa tampa vai servir de gabarito. Então, você pega, posiciona a base bem no eixo do furo que você tem na bancada, e aí você já tem aqui as quatro posições de furo que você precisa fazer para prender a sua tupia de coluna. É muito simples. Então marca, fura, escareia, né, para afundar a cabeça do parafuso, e você vai ter esse resultado. 4 parafusos no mesmo nível do tampo e a tupia de coluna fixada. Então, nesta situação, a base da tupia. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção. Se você, em vez de ter a tupia de coluna, tiver uma tupia laminadora, a tupia laminadora também dá para prender na sua bancada de tupia. Eu vou mostrar para vocês essa fixação para vocês acompanharem o processo. E se vocês quiserem, vocês também podem, além de colocar a tupia laminadora, fazer a furação para a tupia de coluna. Então, na mesma bancada, você pode ou fixar uma ou fixar a outra. Então, fica aí as duas opções. Eu verifico exatamente a posição dessa peça com relação à máquina. Então, tá aqui, a posição dela é essa. Aí eu vejo como eu vou fixar essa máquina, em que posição eu vou fixar isso para que eu tenha acesso nas regulagens da máquina. Então eu vou fixar nesta posição, que aqui atrás eu tenho o botão que sobe e desce a fresa. Então eu vou posicionar assim. Agora eu pego e posiciono aqui o buraco. Agora eu marco. Essa marcação precisa ser precisa. Então, veja se a sua marcação está bem no meio do furo desta peça. Escolha uma broca condizente com o diâmetro do parafuso que eu vou usar. Lembre-se, furar metal é com baixa velocidade. Agora eu escolho uma broca um pouco maior que o tamanho da cabeça do parafuso. A ideia não é furar com essa broca, é simplesmente rebaixar um pouco a superfície de cima da chapa, só para que encaixe a cabeça do parafuso. Faça a furação e experimente. E veja se você furou o suficiente ou se ainda precisa rebaixar um pouco mais. Ao fazer o furo, sobra uma rebarba pelo lado de baixo da chapa. Então, para essa rebarba não atrapalhar na hora de prender a base da tupia, passa um pouco a furadeira só para remover essa rebarba.
bem de leve. Então agora eu vou fixá-lo a tupia laminadora. Eu alinho esse furo com o furo principal e vejo se os furos estão batendo. Ou seja, se precisar, inverte para dar na posição certa que você marcou. O parafuso que entra aqui, ele é rosqueado na parte de acrílico. Então você não tem uma porca, você tem o parafuso sendo rosqueado no próprio material, no acrílico. Acrílico é um material, assim, tem uma certa resistência. Então minha sugestão é que você substitua esse parafuso da tupia por um parafuso um pouco mais comprido, que seja da mesma rosca. Aí você transpassa esse parafuso além desta base e coloca uma arruela e uma porca. Daí você não vai jogar toda a vibração e o peso da tupia laminadora nessa rosca do acrílico, porque é uma rosca mais fragilizada, o acrílico não é tão resistente. E agora eu dou um leve aperto na porca, só para que ela não se solte. Ela não precisa apertar muito. Então tá aí duas situações diferentes usando uma tupia de coluna e uma tupia laminadora, as duas presas numa bancada. Eu vou mostrar para vocês alguns outros acessórios para poder usar essa bancada de uma maneira efetiva. Se você utilizar uma fresa que tem um rodízio, como essa aqui, esse rodízio ele vai dar um limite de profundidade aonde você vai entrar com a sua peça. Quando a peça encostar no rodízio, ela vai deslizar pelo rodízio e esse é o limite para que ela afunde. Então, você até pode, por exemplo, fixar essa fresa e usá-la sem a guia. Por quê? Porque a própria fresa é o limite que você vai passar a madeira. Com relação à segurança, eu já no vídeo onde eu falo sobre as tupias, eu digo que eu desaconselho o uso da luva, porque você passa a mão muito próximo da fresa e se a luva enroscar na fresa, o acidente vai ser pior ainda. Então, no caso aqui, eu passei uma peça de um tamanho relativo. Então, ao passar aqui na fresa, eu estou distante da fresa, minha mão está aqui, então não tem problema. Agora, digamos que eu vá arredondar uma pecinha estreita igual a essa. Então, aí você vai passar a mão muito próximo. Aí eu sugiro de você não fazer isso. Aí eu tenho aqui uma guia. Uma guia simples, que são o quê? Duas travessas de madeira fixadas em L, formando uma cantoneira. Então essa cantoneira vai colocada aqui, com a aba para fora. Essa aba serve para eu prender com o sargento, na posição correta. Então tá aqui, eu vou passar a madeira aqui fazendo um chanfro. Então eu vou alinhar esta guia no rodízio, neste rodízio aqui, que é onde eu iria encostar a fresa. Se eu for usar uma fresa que não tem o rodízio, aí eu preciso realmente ajustar essa guia para poder encostar a madeira que eu vou passar aqui e passar, empurrar, e ela vai comer o que eu preciso. Então, essa guia é presa com 2 sargentos. Aí você faz o devido ajuste neste sentido para ver exatamente o que você vai comer. Como eu falei anteriormente, antes de usar a sua peça definitiva, pegue uma outra peça, uma peça de refugo e passe para você ver o resultado que está saindo. Outra sugestão, uma outra guia em que você vai colocar aqui do lado. Essa guia também você vai prender com o sargento. A função dessa guia é delimitar
a área onde você vai passar essa peça. Então digamos que eu vá fresar essa peça. Ela tem essa largura. Então eu encosto ela aqui, pego esta guia e encosto nela. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí eu só tenho o trabalho de empurrar a peça, ela não vai fugir para o lado. Então eu pego e vou empurrando. E eu vou empurrando. Para empurrar a peça, eu também não vou empurrar com a mão. Quando a peça estiver chegando aqui perto, ela vai comer a madeira e tal. Quando estiver aqui, a mão já vai estar correndo risco perto da fresa. Então a sugestão que é? Faça 2 madeirinhas com um dente, 2 madeiras com um dente, 2 dentes. Aí você simplesmente não precisa se preocupar porque ela não vai fugir para a lateral, então você só tem que empurrar para baixo e empurrar para frente. E aí você usa uma ferramenta que você mesmo vai fazer. O que é? Um dente onde você encaixa e vai empurrando. Então assim, são cuidados com a segurança, é importantíssimo. Preste muita atenção novamente, vou repetir. Preste atenção nos detalhes que você está fazendo e na ação que você está fazendo, na ação que você está realizando. Agora eu vou ensiná-los como regular uma fresa para fazer uma ação específica. Então, antes de falar isso, eu vou falar uma dica de extrema segurança. É muito importante que eu vou falar agora. Quando vocês estiverem ajustando uma fresa, trocando uma fresa, manipulando a máquina aqui para qualquer ação, ela tem que estar desligada da força, desligada da tomada. Se você estiver mexendo aqui e por acaso ela estiver ligada na força e você esbarrar aqui no botão de liga e desliga, não preciso dizer o que pode acontecer, né? Então, muita atenção. Vai fazer um ajuste, uma coisinha, desliga e faz o que você precisa fazer. Não se esqueça disso, é muito importante essa atenção. Bem, eu coloquei aqui uma fresa reta. Eu troquei a fresa que eu estava usando, que era uma fresa chanfrada, e coloquei uma fresa reta. A minha intenção é fazer um canalzinho numa madeira. Então digamos que eu tenho aqui um MDF de 15 milímetros. Então eu vou fazer um canal no meio dele, um canal de 1 centímetro de profundidade. Então, como eu vou ajustar isso? A fresa está aqui, troquei, né? Então, primeiro, eu tenho que ter, como ela tem 1 centímetro de profundidade, o canal que eu quero fazer, eu vou passar a peça em pé, para fazer o canal aqui. Ou seja, eu estou com a fresa aqui, em pé, eu vou passar a madeira nesse sentido. Então, se eu pegar aqui e marcar a altura que está a fresa, eu já percebo que ela está muito mais alta do que deveria. Vejam, esse espaço aqui. Daqui até aqui é a altura da fresa que eu tenho aqui para fora. Isso aqui está um pouco mais do que 1 centímetro. Então o que eu tenho que fazer? Abaixar a fresa. Então eu venho aqui embaixo e regulo para descer a fresa. É importante que você entre com o eixo da fresa pelo menos uns 2/3 do tamanho dele, para que a pinça da tupia prenda o eixo da fresa. Agora eu venho aqui e coloco de novo a madeira e marco. Eu acho que passou. Não, está exatamente 1 centímetro. Vejam. Então, a altura está correta. Eu posso travar a fresa. Então eu travo aqui. Certo? Agora, eu quero que a fresa passe no meio da espessura do MDF. Então eu vou passar aqui. O que eu preciso fazer? Eu vou usar a guia. Essa fresa não tem rodízio. Então, estou aqui com a guia. Vou posicionar a peça que eu vou passar aqui. E vou olhar se ela está no meio. Na realidade, eu sugiro que você faça o quê? Você, mais ou menos a olho, você posiciona a fresa, prende o gabarito, prende aqui a guia com os 2 sargentos
Eu vou ligar a tupia e vou só encostar aqui para eu ter noção de onde a fresa está pegando na madeira. Então, tá aqui. Ligo. Vocês viram o que aconteceu? À medida que eu fui passar a madeira, a fresa afastou a madeira. Por quê? Eu estou passando a madeira do lado errado. A fresa está girando assim. Eu estou passando a madeira aqui. Então a fresa vai desencostar a madeira. O que eu preciso fazer? Passar a madeira ao contrário. Porque aí a fresa vai empurrar a madeira para a guia. Aí não tem problema nenhum. Logicamente, eu ainda não prendi, mas eu vou prender a guia aqui. Então, isso não teria acontecido se eu tivesse com esta guia, certo? Então, sim, são detalhes que vai acontecer a hora que você for fazer. Então é importante prestar atenção. Prestar atenção no giro da tupia. Então eu vou passar ao contrário. Vejam, eu dei uma encostadinha. Por quê? Para saber a posição da fresa nesse sentido. Ela não está no meio, ela está meio milímetro fora. Então o que eu faço? Eu coloquei aqui e empurrei aqui. Está pedindo para a madeira vir para cá. Então eu vou soltar aqui o sargento. Estou soltando o sargento e vou trazer o que eu preciso aqui, meio milímetro. É um ajuste bem fino. E prendo de novo o sargento. E faço de novo o mesmo teste. Tá aí. Agora tá no meio. Então, esse tipo de ajuste é o que você vai fazer quando você for usar a sua tupia presa na bancada. Ou mesmo quando você for usar a tupia solta. Você precisa saber o que você está fazendo para a ação da fresa ser precisa na sua madeira. Então, eu vou abrir esse canal para vocês verem. Agora que eu tenho a guia ajustada para a ação que eu vou fazer, eu vou prender a outra guia. A outra guia é para ajudar a peça não fugir, nesse sentido. Então eu encosto a peça que eu vou passar, encosto esta outra guia justa e prendo com o sargento. Depois de preso os dois sargentos, o que eu faço? Eu experimento para ver se ela não vai agarrar. Então tá aí, a guia, a outra guia para fazer uma canaleta e agora é só ligar a máquina e passar. Para empurrar a peça que eu vou passar, eu vou utilizar essa peça com um dente justamente para engatar na peça e empurrar. Então tá aqui, eu abri a canaleta, tiro o pó. E eu tenho uma canaleta perfeita. Um exemplo de utilização é você fazer uma moldura, criar uma canaleta dessa e entrar com vidro, por exemplo, para um quadro, ou para um espelho. Ou mesmo uma porta de armário em que você tenha um montante de madeira e um rebaixo para encaixar um vidro. É uma sugestão. Então essas são algumas possibilidades que a tupia proporciona para você. Por exemplo, uma canaleta, um acabamento de borda tipo peito de pombo, que é o nome desse acabamento, um acabamento chanfrado e assim por diante. Ou seja, é botar a imaginação para trabalhar e explorando as possibilidades da tupia.
Espero vocês num próximo vídeo. Um grande abraço.